Voltamos, meus amores, para a nossa última aula de hoje, tá bom? A nossa última aula vai ser a aula de ciências, ok? Na aula de ciência, a gente vai estudar hoje sobre os animais nocivos. O que são animais nocivos, tia? Animais nocivos são aqueles animais que causam algum prejuízo à nossa saúde, né? Que nos trazem doenças ou até mesmo alguns animais que causam a morte, certo? Então, eles são chamados de animais nocivos, tá bom? A gente vai ver uma imagem aí onde vocês vão observar alguns animais que a gente não gosta, não é? Pois é, por exemplo, o rato, a barata, os mosquitos, as moscas, não é? Piolinho, pulga, carrapato. Esses animais são animais nocivos, sabiam? Pois é. E por que eles causam mal? Porque eles transmitem doenças. E essas doenças fazem com que a gente, né, tenhamos problemas da nossa saúde. E existem outros que, até como a tia falou, podem causar a morte. E como que eles podem e aparecem, né, em nossas casas? A gente vai explicar, a tia vai explicar o que a gente pode fazer para se proteger. Vamos falar um pouquinho agora de cada um desses animais? Olha só. Existe, por exemplo, as baratas. Ah, eu tenho horror. Às vezes a gente diz assim que a gente tem nojo. A gente tem medo, a gente não gosta. Eu não gosto, não. Cala a boca, tá? Mas eu não gosto, não. Eu tenho medo, eu tenho angústia, eu não gosto de barata. Pois é. As baratas também fazem parte daqueles animais nocivos. E por quê? Porque junto também com as formigas, elas andam por vários lugares. Não é isso? E através desse andar pelo lixo e coisas sujas, elas trazem em suas patinhas pequenas partículas que podem provocar doença, que podem levar para a gente doenças na nossa barriguinha ou em outra parte que seja, trazer bactérias e outras coisas, não é? Que venham nas patinhas de que elas trouxeram lá de onde elas vieram, por onde elas andaram. Então, por isso que a gente tem que preservar e cuidar muito bem da nossa casa, do nosso meio ambiente, para que a gente não tenha dentro da nossa casa esses animais. É difícil, viu? Mas a gente tem que tentar, tem que cuidar muito bem da nossa casa, dos nossos alimentos, deixar tudo tampadinho, fechadinho, o lixinho sempre o lixeirinho fechado, não deixar acumular, para que a gente possa se preservar. Pois é. Então agora vamos falar um pouquinho do rato. É outro que eu tenho medo horroroso. Pois é. O rato, ele através da sua urina, do xixi dele, ele pode contaminar a gente, certo? E a gente transmitir através da urina dele uma doença chamada leptospirose, que se não tratada, certo, pode até matar uma pessoa. Por isso que ele é tão perigoso, por conta do xixi dele, da urina dele, que pode transmitir essa doença, entenderam? Então, continuando falando desses animais nocivos, a gente pode falar também, por exemplo, dos mosquitos. Pois é, a gente tem tido vários problemas por conta dos mosquitos, não é mesmo? Então, os mosquitos podem transmitir várias e várias doenças. Eu vou citar apenas algumas. Através da picada dele, ele pode transmitir febre amarela, zika, chikungunya, dengue. Pois é, gente. As mais conhecidas e aquelas que acontecem mais aqui na nossa região são a zika, a chikungunya e a dengue.
tá certo? E é muito importante também que a gente tenha cuidados para evitar deixar água parada, não é? Deixar caixa d'água abertas. Vocês sabiam que até mesmo uma tampinha de refrigerante, se a gente deixa jogada no chão e chove e junta água, ele pode se reproduzir ali? Pois é, e ali daqueles ovinhos nascerem vários e vários mosquitinhos que podem contaminar não só a nós, como a nossa família e a nossa região. Pois é, a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá, gente? A gente pode falar também de outros animais que a gente também não gosta, por exemplo. Alguns deles atacam cachorros, gatos, como a pulga, o carrapato. O carrapato ele é muito perigoso, porque além dele transmitir a doença para o nosso animalzinho, ele pode transmitir doença para a gente também, e é muito perigoso, gente. Pois é, e por isso a gente tem que cuidar dos nossos animais, vaciná-los, tá certo? Para que eles não adquiram nenhuma doença. Dar banho, tosa, que é cortar os pelinhos, não é? Para que a gente possa se proteger. Agora também tem um outro animal que fica na cabecinha, ó. Na cabecinha das crianças, às vezes dos adultos. Elas gostam mais, eu acho que do sangue, eles se alimentam do sangue dos animais, tanto o piolho, quanto o carrapato e quanto a pulga. Eles se alimentam do sangue. E por isso que eles transmitem a doença, porque eles entram em contato com o nosso sangue e já através dali, da sua saliva, ele já transmite as doenças. E por isso que é tão perigoso. A gente tem que cuidar, manter nossa cabecinha limpa, higienizada. E se por um acaso acontecer de pegar o piolinho, tem que tratar logo, tá bom? Para não encher de piolho e a gente pegar uma doença. Então, esses são alguns dos animais nocivos, tá certo? Que a gente tem. Mas existe também os animais considerados peçonhentos. O que são peçonhentos, tia? São que tem peçonha, que tem veneno. E esses animais passam o veneno para a gente através da sua picada. Por exemplo, o escorpião. O escorpião é um animal muito perigoso porque o seu veneno, dependendo da pessoa e de onde ele vai atingir, onde ele vai picar, além da dor, não é só a dor, não, gente. Ele pode até também levar essa pessoa à morte com o seu veneno. Se for uma criança muito pequena, se for uma pessoa idosa, né? Ou dependendo de onde ele picar, ele vai poder, esse veneno vai se alastrar, passar por todo o corpo e pode dar um sério problema para essa pessoa. Então, esse é um animal que tem peçonha, tá bom? Peçonhento. Tem também, olha só, as cobras, não é? Cobras são horríveis também assim em relação a isso. Elas têm a sua, como todos os animais, são importantes dentro do reino animal, tá certo? Porque é um ciclo, né? Porque se não existir, por exemplo, os sapos, como a tia falou da outra aula de ciências, o sapo, se ele acabar o sapo, como é que a gente vai ficar? Quem vai comer as moscas? Meu Deus, as baratas, os mosquitos, não pode, né? Então, esses animais também servem de alimento para o sapo. Então, tudo é um ciclo, gente, tá certo? Mas esse ciclo, isso não quer dizer que a gente não tenha que se proteger, não é? Desses animais. A cobra também tem peçonha, porque ela pode, tem veneno em algumas cobras, tá certo? Então, a picada dela é perigosa justamente por isso, tá bom? Então, continuando a falar sobre esses animais, a gente precisa o quê? A gente precisa saber da nossa importância diante disso, da nossa segurança, dos cuidados que a gente precisa ter dentro do nosso meio ambiente, da nossa casa, de onde a gente vive, porque a gente não pode acumular lixo, a gente não pode jogar lixo em todos os lugares, a gente não pode jogar garrafas, deixar coisas para acumular água
por causa dos mosquitos ou dos ratos, de baratas, não é? Então, tudo isso é que a gente precisa ter um controle para que evite a chegada desses animais às nossas casas, não é? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai cuidar de fazer a nossa atividade, que vai ser na página 32, tá bom, pessoal? Vamos lá? Vocês vão observar aí uma imagem, tá bom? E de acordo com a imagem, vocês vão responder o que está acontecendo nesta imagem. Gente, como existem também esses animais peçonhentos, eles não só atacam as pessoas, eles atacam plantações, não é? Existe a formiga, o gafanhoto, certo? A lagarta, tudo isso. E o que é que eles fazem com isso? Eles destroem as plantações, não é? E aí, quem plantou fica sem o alimento, não é? Então, vocês vão observar o que está acontecendo nessa imagem e vão falar para a tia, escrevendo aí o que é que está acontecendo, o que é que vocês viram que estava acontecendo nessa imagem, tá bom? Agora, a gente já vai, pessoal, para a letra B. Na letra B, qual a consequência pode resultar do ataque de vários insetos em uma plantação? Olha só, vocês observando a imagem, vocês já vão estar entendendo o que é que acontece, certo? E a tia também já falou, não foi? A gente agora já vai para o segundo quesito. No segundo quesito está lá: escreva 2 formas de se evitar os animais nocivos em sua casa. Olha, a tia já falou sobre isso também, 2 formas, tá? No terceiro quesito, a gente vai fazer o quê? Escreva o nome de animais que possuem as características mencionadas em cada alternativa. Na letra A, réptil com picada venenosa. Olha só, tia falou nele. Lembra? Pode colocar o nome aí. Letra B, inseto que destrói as plantações. Olha, tem um inseto bem barulhento, viu, gente? Quando tem um ataque desse animal, eles chegam fazendo um barulho horrível. Pois é. Agora, o quarto e último quesito. Muito difícil esse. Acho que vocês não vão saber. Vejam só. Vocês vão circular a palavra que completa corretamente a frase. Olha só a frase, gente. Ana está com muita coceira na cabeça. A coceira pode ser causada por... Tem 3 palavrinhas. Vocês vão circular a palavrinha que completa essa frase, tá certo? Aí, a primeira palavra, mosca. Será que ela tá com mosca na cabeça, por isso que tá coçando? Barata. Eu nunca vi gente com barata na cabeça, mas... Ou piolho. O que será, hein? Então, gente, pronto. Terminamos a aula de hoje. Encerramos nossas atividades. Gente, vocês vão ficar agora, passar 2 dias sem ver a tia. Olha só que triste. Mas não fiquem tristes não, porque vocês vão fazer o quê? Comer comidinhas gostosas. Fica em casa. Quem dança um forrozinho, dança um forrozinho. Quem não dança um forrozinho, vai comer comida gostosinha, ok? Curtam e divirtam-se bem e em casa, o São João de vocês, tá bom? Beijos, meus amores, e até quinta-feira a gente volta. Tchauzinho!